baita primeiro passo, né? Ver 3 caras presos. E tá aí a postagem do Vinícius Júnior, onde ele diz que muitos diziam que ele deveria apenas jogar futebol, mas ele diz: não sou vítima do racismo, eu sou algoz dos racistas. Mauro César Pereira. Isso é uma constatação, né? Ele foi atrás e os 3 elementos aí estão presos. Isso deve mudar aí serão presos, né? Deve mudar aí o comportamento de outros racistas, né? Porque agora a sensação de impunidade, ela deixa de existir, né? O sujeito sabe que ele pode pagar pelo crime cometido, né? Até então, claramente, essas pessoas faziam esse tipo de coisa sem nenhum temor. É bom lembrar que ele comprou essa briga sozinho. Ele agradece aí a Liga, ao Real Madrid, mas não teve apoio inicial de ninguém, nem dos colegas de time. O coro comendo, os caras xingando ele. O Ancelotti, né, Mauro, que deu um... E demorou também, né? O Ancelotti ficou calado muito tempo. Um dia, lá, depois de mais uma situação tensa lá no estádio Mestalla, em Valência, aí ele, naquela entrevista, ele se recusou a falar do jogo. Mas já poderia ter feito alguma coisa antes. Porque todo mundo foi percebendo na hora seguinte: o garoto não vai parar de ser xingado, não vai parar de enfrentar os caras. Ele é um jogador importante. Temos que fazer alguma coisa aqui. Aí houve alguma manifestação de solidariedade, mas ela demorou. E lembrar que esse problema do Vinícius não é restrito à Espanha. Ele sofreu preconceito também aqui no Brasil. Aqui no Brasil também. Eu sempre pergunto: alguém disse que o Rodrigo era o Neguebinha ou coisa parecida? O Endrick é comparado a algum jogador de tom pejorativo, que é até uma sacanagem com o Negueba, né? O que fazem. O Vinícius foi. Com base em quê? Aquelas pessoas iam para televisão, para programas esportivos ou para rede social, para falar: não vai jogar, vai ser reserva, vai ser emprestado, não tem bola para jogar no Real Madrid. Com base em quê esses especialistas, fanfarrões, falavam sobre isso? Querendo bancar o engraçadinho. Aquilo era puro preconceito, cara. Puro preconceito. Alguém falou isso do Renier? Não. Renier é branquinho, bonitinho, né? Nada contra o Renier, pelo contrário, mas ninguém falou. Renier foi 35 milhões. Saiu depois dele. Mas o Vinícius foi alvo de preconceito aqui no Brasil também. Aqui no Brasil. Muito preconceito, né? E ele venceu isso tudo, né? Agora ele é o principal jogador brasileiro em atividade, é um destaque enorme no clube mais poderoso do mundo, 2 gols em finais, tende a ser um protagonista na seleção brasileira, e essa é uma batalha. Ele vai entrando para a história, se isso continuar nesse ritmo, como um grande jogador e o grande símbolo da luta contra o racismo na sua geração, né? Como outros atletas já se manifestaram contra o racismo em outras épocas e ficaram para a história, ele tende a seguir esse caminho. Ele foi meio que empurrado para isso, porque não se engane, um garoto pobre como ele, de onde ele veio, lá de São Gonçalo, lá do Mutuá e tudo, ele está sofrendo com preconceito desde pequeno, desde novinho. Vai ver quantas vezes garotos jovens, pretos, tomam dura da polícia aqui em São Paulo, no Rio, muito mais do que os brancos. Todo mundo sabe disso. Com certeza. Todo mundo sabe disso. O preconceito existe aqui, existe lá. E lá foi uma coisa nojenta, porque foi assim muito... É o que eu falo sempre. Aqueles racistas lá de Valência, entre outros lugares, aqueles também o Barcelona, o clube exemplo, o Barcelona, tinha essa coisa, né? Que o Barcelona era o clube, um monte de escândalos, uma torcida racista, em parte racista, né? Que também se manifestou dessa maneira contra o rapaz. Nem era jogo com o Real Madrid, os caras estavam lá. Atlético de Madrid, a mesma coisa, o Atlético bonito, né? O Simeone, a raça do time, também um bando de racistas no meio da torcida ali, ofendendo o rapaz. E só ele. Tem vários jogadores pretos no futebol espanhol e no Real Madrid, mas é sempre ele, porque ele ousou enfrentar. Porque esse elemento que vai lá para o estádio de Valência, ele imagina o seguinte: bem, esse cara vem lá do Brasil, era um pé rapado, um pobre, está ganhando dinheiro, jogando no Real Madrid, ganhando dinheiro aqui no meu país. Eu posso xingá-lo do que eu quiser. Já está ganhando muito dinheiro, né? A cabeça do cara funciona assim. Então eu posso chamar esse cara do que eu quiser. Só que não pode, bonitão. Aí 3, né? Claro, o ideal seria pegar uma turma logo inteira, mas pegou 3. Já serviu para todo mundo ficar ligado. Eu acho que vai mudar o comportamento. Vai ser muito curioso quando chegar o próximo jogo Valência e Real Madrid, com ele em campo lá no estádio Mestalla, para ver como é que eles vão reagir, né? E nós vimos, inclusive, no último jogo, no mais recente, quando ele foi até bizarramente expulso, uma torcedora, o Gustavo Hoffmann, lá da ESPN, que mostrou, uma torcedora, uma brasileira, residente em Barcelona, que foi até lá, estava acompanhando o jogo, estava na torcida do Valência e ela começou a filmar e ela relatou, até criança estava reagindo dessa maneira, porque os pais estavam lá, os pais racistas, né, estavam chamando o Vinícius de macaco e outras coisas, a criança começa a repetir.
E ela, quando interpelou, mas como? Até a criança e tudo, não, chamou a polícia. Chamaram a polícia para ela. Aqui é futebol, Futebol é um escambau, meu amigo. Não é futebol, que negócio é esse? Que história é essa? Então, isso muda a partir de agora. E não se enganem, essa decisão da justiça, ela tem um peso muito grande pela repercussão internacional que o Vinícius gerou nessa história. Isso teve repercussão em muitos lugares, no mundo inteiro. Então, começa a pegar mal para a Espanha, né? Porra. O judiciário espanhol deve ter ficado ali, não vão fazer nada. Normalmente não faremos nada, entenderíamos como se fosse coisa do futebol, mas está pegando muito mal. Daqui a pouco a Espanha vai ganhar uma pecha de um país racista por conta de uma parcela da sua população, dos seus torcedores que agem dessa maneira, né? Então ele está fazendo bem até a Espanha, eu diria, sabe? Provocando uma discussão, uma reflexão, uma mudança de... Muita gente vai mudar de comportamento, tenho certeza. A diminuição do racismo na Espanha. Muita gente vai cair a ficha, pois é, eu também achava que era uma bobagem, mas não é uma bobagem. Claro que não é bobagem. Não é bobagem. E a reação dele naquele primeiro jogo que houve a confusão, que foram 2, né? Ela é uma reação muito espontânea, assim, a tampa explodiu, sabe? O cara tá ouvindo aquilo há um tempão. É todo jogo. Uma hora fala, não dá. Chega. E aí ele foi para cima dos caras, discutiu com os caras e começou a mudar essa história. O importante, é uma reação no momento de raiva, né? Claro, natural que assim tenha sido, mas ele não arrefeceu. Na hora que ele comprou a briga naquele jogo, ele não arredou o pé. Ele falou, vou para cima dos caras. Claro que ele tem um suporte de gente do seu staff que trabalha com ele, que o orienta. Ele realmente parece um rapaz muito bem orientado. Você só vê o Vinícius envolvido em quê? Só joga bola e a luta contra esses elementos aí que o ofenderam tantas vezes. E comprou, repito o que eu tenho falado, ele comprou a briga certa, gente. Tem muito jogador que compra a briga errada, entra em polêmicas erradas, por nada, por sei lá por quê. Ele comprou a briga certa, comprou a briga contra os caras e virou o algoz dos caras. Por que o algoz? Os caras vão presos, então, graças à reação dele. Se ele enfiasse o rabo entre as pernas, covardemente, mesmo estando de saco cheio, não vou nem falar covardemente, porque às vezes é difícil para a pessoa também reagir diante daquilo, é um volume tão grande, retiro até o covardemente. Mas se ele tivesse enfiado o rabo entre as pernas e aceitado, calado, né, como aconteceu várias vezes com tantos jogadores, de vez em quando um ou outro se estoura aí, nada disso estaria acontecendo. Mas a partir da reação do Vinícius, a Justiça se viu quase que obrigada, compelida a fazer alguma coisa. E esses 3 elementos aí vão... Então você tem que se desculpar também, né? Pediram desculpas publicamente, devia ajoelhar no milho, né? Fazer sim, senhor, sabe? De mãozinha dada assim. Bando de babacas. Olha aí, ó, Mauro César Pereira, né, falando sobre essa situação. Ô, velho Vamp, eu já dizia aqui ontem, né? Eu concordo com o Mauro. Eu acho que vai mudar agora. Porque o imbecil, o idiota, o racista, ele pode ser um imbecil, mas ele não é maluco. A partir do momento que ele vê que está sendo preso, a partir do momento que ele viu que esses caras não significa só 8 meses de prisão, significa que eles vão perder emprego, significa que tão cedo eles não vão arrumar um emprego porque eles vão ter ficha na polícia. Isso prejudica a vida dos caras inteira. Porque dizem lá, 2 anos sem estádio de futebol. Pra mim isso é o de menos. Pra mim o cara vai ser preso, o cara vai perder emprego, o cara vai ter a mancha de ser fichado na polícia. Ou seja, agora as coisas podem acontecer, né? Porque agora estão vendo, não tem mais impunidade com racista no futebol. Claro, tem vários que cometeram racismo também que estão soltos, mas esses 3 já podem servir de exemplo. Serve de exemplo, Tico, mas eu acho que não para não, viu? Mas pelo menos dá um susto. Você acha que não para nos estádios? Nos estádios eu acho. Você acha? Porque os caras sabem que tem câmera, que eles vão mas a gente vê isso aqui na América do Sul direto. Mas ninguém foi preso. Não tem prisão. Você vê na Argentina, você vê no Paraguai. Não foi preso. O cara do Boca foi detido, foi levado pra delegacia, depois pagaram a fiança e ele saiu. E não foi preso. Só uma foto ainda. Ainda postou foto tirando onda. Esses caras... Não, que é ruim não, que é ruim não. Vai mostrar lá. Vai começar a nova temporada, né? E o Real Madrid ainda adquire mais 2 jogadores afrodescendentes, que vem o Mbappé e o Endrick, né? No plantel. Quer dizer, a gente vai ficar muito atento aos jogos que vai ter na próxima temporada, mas que foi legal queima esses caras até na rua, os vizinhos. Olha aí, ó, tá preso porque... Em tudo, para o cara conseguir emprego vai ser difícil. Olha lá, tá preso lá, os amigos, aonde mora, o parente, olha lá, tá preso porque foi racista.
né? Com certeza. Então, é um exemplo e é o Vinícius Júnior, né, Bruno? Como você sempre fala. Ele não é mais um craque só dentro de campo. Ele é uma referência de postura fora também. Quando a gente sempre critica, tal jogador não tem postura fora de campo. É marrento, vai pra noitada, prioriza a festa do que jogo de futebol. E o Vinícius Júnior é o contrário. Só tem coisa positiva do Vinícius fora de campo. Ele tem essa briga. Eu não sou tão otimista que vai parar. Parar não, mas acho que o estádio vai diminuir muito. Acho que diminui aos poucos. É uma coisa que muitos acham que não é errado fazer. É uma coisa... Isso, eu sempre conversando com amigos que moram lá, tem muitos que não acham que é uma coisa errada. Tem muitos que devem achar que os 3 estão sendo injustiçados. Vai ter o medo, mas vai ter gente que vai querer responder dessa forma. É uma coisa bem complexa, né? É uma briga que o Vinícius resolveu comprar e não é fácil comprar. Até porque poucos vão apoiar. Acho que ficou realmente um negócio mais de imagem, isso que acho que fez as coisas andarem, pelo menos nesse caso, da imagem do país, da imagem da Liga Espanhola. A Liga entrou até como parte da acusação. E eu sou muito assim, eu acho que a coisa acontece quando mexe com o dinheiro, não é com... eu tô com pena do rapaz, não é isso. As coisas acontecem quando começa a mexer com imagem, e quando mexe com imagem, mexe com dinheiro, aí mexe com seus negócios, aí tem uma chance das coisas andarem. Eu não acredito que as coisas andem muito assim por solidariedade, por esse tipo de coisa. Elas andam quando começa a mexer com dinheiro, com imagem, com esse tipo de coisa, e uma coisa acaba ligada à outra. Então é uma briga que ele comprou, agora não tem como ele voltar atrás, e digo voltar atrás no sentido de pressão, ele está certíssimo na briga. Digo de pressão, ele sabe que ele vai conviver com uma pressão grande em relação a isso, mas ele conseguiu uma vitória aí, que é legal, que é importante, mas ele sabe que ainda vai vir muita coisa para cima dele. Bom, a gente recebeu aqui mensagem do Frank Souza. Primeiro eu queria mostrar que ele fica desenhando aqui no papel. Olha aqui, ele é demais, cara. Olha só. Aqui, tá rolando o programa e ele mostra... O Senegra não tá aí, né, pra focar, né? Mas, Bruno, mostra ele. Velho Vampeta. Velho Vampeta. Ele fica escrevendo no papel. É muito bonitinho. E atrás, a gente tem aqui, Vinícius Júnior. Cara, ele é demais. Como é que mostra isso aqui? Dá um jeito. Aí, pronto. Vinícius Júnior, positivo atleta. Olha aí, Mauro César Pereira. Fica aqui fazendo meu desenho aí, mano. Escrevendo. As observações dele. Tá aqui meu papel, pá. Ai, juro por Deus, cara. Ele fica ali escrevendo no papel Vinícius Júnior, positivo atleta. É o que escreveu o velho Vamp no seu guardanapo. Vou botar aí, tá bom. Agora, o Frank Souza, ele mandou aqui mensagem pro Vamp, que ele é nosso amigo lá, que sempre ajuda a gente com as informações lá de fora. Ele manda: os 3 foram obrigados a enviar, Mauro, você que estava falando aí, os 3 foram obrigados ainda a enviar uma carta de desculpa ao Vinícius Júnior. Eles vão ter que pagar todos os custos do processo. E ainda tem outra coisa, tá? Os 3, como eu disse aqui, não podem mais ser funcionários públicos e não se permite que eles façam concurso público se tem sentença condenatória na Espanha. Ou seja, isso influencia aí então os outros... vida dos 3. Não, dos 3 não, os demais também para pensar, né? Quando quiserem fazer, né, alguma coisa, né? Eu acho. E aí, viu, Mauro? Como você disse, eles vão ter que pedir desculpa. Tem que mandar uma carta pro Vinícius Júnior. Eles agora vão ter que passar por essa... quase uma humilhação, né? Assim, você ter que chegar a esse ponto, né? O que eu falei, eu acho que agora muda, né? Claro que alguns vão insistir, mas vão ter um pé atrás, né? Vão ter receio, muito receio. E aí a gente vê, né, essa situação dos 3 com relação ao Vinícius Júnior, ou seja, vão ser muito, mas muito prejudicados e merecem.